Olá, meu nome é Diego, eu sou do terceiro período do curso de odontologia da Unifagor. Hoje a gente vai estar apresentando para vocês um tema super interessante: tolerância imunológica e autoimunidade. E para poder passar esse tema para vocês, eu conto com a ajuda dos meus amigos, Davi Corbelli, Matheus Zinco e Luiz Eduardo Malta. Para começar a falar sobre esse tema, a gente primeiro tem que começar a entender um pouco mais sobre o que é tolerância imunológica. A tolerância imunológica é a não responsividade de um antígeno próprio. O antígeno próprio é aquele que seu próprio corpo produz. Então, a tolerância ela resulta no reconhecimento dos antígenos por linfócitos específicos. Tem um experimento do Peter que fala muito bem sobre isso. Ele consegue mostrar muito claro a especificidade dos linfócitos, né, nesses reconhecimentos. O Peter, ele pegou várias linhagens de camundongos diferentes para poder fazer esse experimento. No primeiro experimento, ele pegou uma linhagem A, um neonato, um camundongo novinho. Aí, a partir de 6 semanas, esse camundongo cresceu e ele já está na fase adulta. Essa fase adulta dele, o Peter pegou outra linhagem de outro camundongo, ele enxertou uma pele desse camundongo B no camundongo A. Então, a partir de 7 a 14 dias, ele notou que essa pele que foi enxertada nesse camundongo A, houve uma rejeição. Então ele partiu para segundo experimento que ele fez do projeto, que foi pegar um neonato A, aí ele enxertou leucócitos da linhagem B no neonato A. Aí, a partir de 6 semanas, esse camundongo já está na fase adulta. O que ele fez? Ele enxertou pele da linhagem B no camundongo A. A partir de 7 a 14 dias, ele viu que o camundongo A não rejeitou a pele do camundongo B. Ele falou, olha, interessante. Então ele partiu para a terceira parte do experimento dele, que foi o seguinte: ele pegou o neonato A, a partir de 6 semanas ele enxertou uma outra pele de outra linhagem, que é a linhagem da C, né? Então ele tinha um camundongo A, né? Ele enxertou leucócito da linhagem C nesse camundongo. E ele viu que esse camundongo, aí a partir de 6 semanas, né, ele foi para a parte adulta, ele enxertou pele e ele percebeu, da linhagem C, né, e ele percebeu que houve uma rejeição dessa pele. Então, a partir desse experimento, ele percebeu que tem como sim induzir a tolerância, e no experimento 2 deixou bem claro que a partir do momento que você injeta linfócitos da linhagem B no neonato A, e depois você enxerta a pele no camundongo que foi inserido com um linfócito da linhagem B, não tem rejeição. Então deixou bem claro que sim, tem como induzir a tolerância nesses camundongos. Vou falar um pouco sobre o antígeno próprio e o antígeno impróprio. O sistema imunológico ele terá que destruir e neutralizar qualquer antígeno que seja reconhecido como invasor ou também é reconhecido como prejudicial. O antígeno próprio são tolerados pelo sistema imunológico. O antígeno próprio é o do seu próprio corpo. Já o antígenos não próprios, ele pode ser identificado como invasor e pode ser atacado pelo sistema imunológico. O não próprio é o antígeno adquirido. Vamos falar um pouco sobre a tolerância central e a tolerância periférica. A tolerância central é induzida pela morte dos linfócitos imaturos que estão nos órgãos linfóides geradores.
ocorre nos órgãos linfóides primários, onde são encontrados o timo e a medula óssea. Já a periférica, ela resulta no reconhecimento pelo antígeno pelos linfócitos maduro no tecido periférico. Então, onde são encontrados, né, a tolerância periférica? A tolerância periférica, ela ocorre nos linfóides secundários. Lá tem os linfonodos e o baço. Tolerância central é o reconhecimento das altas afinidades do antígeno no timo. Pode resultar na morte ou seleção negativa ou deleção. Pode evoluir para a célula T reguladoras CD4+. A tolerância periférica induzida por células T madura reconhece os antígenos próprios no tecido periférico. Aí, na tolerância periférica, vamos ter a anergia, a supressão celular e a deleção. A anergia é a inatividade funcional. A supressão por linfócitos T é o bloqueio na ativação dos linfócitos T. E a deleção é a morte por apoptose. Deleção de células T via morte celular por apoptose. Linfócitos T que reconhecem autoantígenos com alta afinidade ou que são estimulados repetidamente por antígeno podem morrer por apoptose. Essas são duas vias principais da apoptose de diversos tipos celulares, ambas as quais encontram-se implicadas na deleção periférica das células T maduras. TGF-beta estimula a produção de anticorpos IgA, induzindo as células B a fazerem a troca para esse isotipo. A hemoglobina é o principal isotipo de anticorpo necessário para a imunidade de mucosas. TGF-beta promove o reparo tecidual após o término da reação imunológica local e da reação inflamatória. Esta é a função mediada principalmente pela habilidade do TGF-beta em estimular a síntese de colágeno e a produção de enzimas de modificação de matriz por macrófagos e fibroblastos e pela promoção da angiogênese e células dendríticas. Deleção de células T via morte celular por apoptose. Interleucina 10. A interleucina 10 é o inibidor de macrófagos ativados e células dendríticas, estando envolvida no controle das reações imunológicas inatas e da imunidade mediada por célula. Os efeitos biológicos da interleucina 10 resultam da sua habilidade em inibir muitas das funções dos macrófagos ativados e células dendríticas. A interleucina 10 inibe a produção de interleucina 12 por células dendríticas ativadas e macrófagos. A interleucina 10 inibe a expressão de coestimuladores e moléculas de MCH classe 2 em células dendríticas e macrófagos. Por causa dessas ações, a interleucina 10 serve para inibir a ativação de células T e terminar as reações imunológicas mediadas por células. Já foi descrita uma doença autoimune hereditária rara, na qual mutações no receptor de interleucina 10 levam a colite grave, que se desenvolve precocemente antes de um ano de idade. Bom, eu sou Davi Corbelli, estudante do terceiro período de odontologia. Eu vou falar para vocês da tolerância imunológica dos linfócitos B. Bom, para começar, os linfócitos B, eles produzem anticorpos contra um determinado agente agressor. E a tolerância, né? A tolerância dos linfócitos B, ela serve para inibir as respostas dos autoantígenos, os quais são timo-independentes, como, por exemplo, polissacarídeos e lipídios. Aí você deve estar se perguntando, o que são esses timo-independentes? Também são chamados de T-independentes, são aqueles autoantígenos capazes de estimular os linfócitos B a produzir anticorpos sem auxílio dos linfócitos T previamente explicados. Os autoantígenos são normalmente também carboidratos complexos. Além disso, a tolerância dos linfócitos B tem um papel importante ao poder desempenhar a prevenção de resposta dos anticorpos do nosso corpo nos antígenos de proteínas.
E ultimamente também vem sendo divulgados vários estudos que revelam alguns mecanismos de que o encontro com autoantígenos pode abortar a maturação e ativação da célula B. Um exemplo desses estudos é esse da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que fala sobre o impacto da terapia antirretroviral na frequência de célula TCD4+, foliculares circulantes em gestantes infectadas pelo HIV-1. Agora, a tolerância central. A tolerância central da célula B. Ela ocorre em tecidos centrais, como, por exemplo, no timo e na medula óssea, que são órgãos linfonoides primários e responsáveis por identificar, ou melhor, distinguir as próprias células B e T maduras sem tratar esses antígenos como agentes estranhos, por exemplo. A tolerância central ela ocorre da seguinte forma na medula óssea. Na figura A, uma célula B imatura, ela reconhece o antígeno próprio na medula óssea e muda seu receptor antigênico, que é a edição de receptores, gerando uma célula B que não é autorreativa. Ou também ela sofre apoptose, morte celular programada, e ocorre a deleção dessa célula B, que é uma alteração cromossômica em que há perda do material genético. Ou seja, essas células B ou morrem por apoptose ou perdem sua especificidade. Na figura B, a célula B, ao entrar em contato com um autoantígeno, reduz a expressão do seu receptor antígeno, e se torna funcionalmente inativa, que é quando ela sofre anergia, né? As células ficam não responsivas a ativações futuras. Ou seja, um fraco reconhecimento de autoantígenos na medula óssea pode inativar essas células B. Esse, então, é o processo que barra esses linfócitos B autorreativos para que não cheguem nos órgãos linfáticos periféricos. Agora, é só necessário descrever o que é um reconhecimento de antígeno com alta avidez, autoantígeno com alta avidez, e um reconhecimento de antígeno com baixa avidez. Bom, na figura A, um com alta avidez significa que a célula B tem um encaixe perfeito com o autoantígeno. As garras, como mostra ali na figura A, as garras da célula B encaixam perfeitamente com o autoantígeno. Agora, na figura B, um reconhecimento de baixa avidez significa que o encaixe entre o autoantígeno e essa célula B não é perfeito, como mostra o encaixe ali na figura B. Agora, a tolerância periférica. Tolerância periférica ocorre quando as células B encontram autoantígenos em tecidos periféricos, como, por exemplo, linfonodos ou no baço, por exemplo, que são alguns desses tecidos periféricos. Essas células B, ao se encontrar com autoantígeno, ela pode se tornar anérgica, né, tornando-se funcionalmente inativas, ou morrer por apoptose, sofrendo deleção, perdendo seu material genético, ou também, em algumas situações, o reconhecimento de autoantígenos em tecidos periféricos pode disparar receptores inibidores que impedem a ativação da célula B. E essa é a tolerância das células B. Eu vou falar da tolerância induzida por antígenos proteicos externos. Os antígenos proteicos administrados por via cutânea com adjuvantes favorecem a imunidade, ao passo que doses de altos antígenos administrados sem adjuvantes tendem a induzir a tolerância. A própria razão para isso é que os adjuvantes estimulam respostas imunológicas inatas e a expressão de coestimuladores na APCS. Na ausência desses sinais secundários, as células T que reconhecem o antígeno podem tornar-se anérgicas, morrer ou diferenciar-se em células regulatórias. Mecanismos de autoimunidade. Os fatores que contribuem para o desenvolvimento da autoimunidade são as suscetibilidades genéticas
e os gatilhos ambientais, com infecções e lesão local no tecido. Genes de suscetibilidade podem prejudicar os mecanismos de autotolerância. A infecção ou necrose nos tecidos promove o influxo de linfócitos autorreativos e ativação dessas células, resultando em lesão tecidual. Infecções e lesão tecidual também podem alterar a forma como os autoantígenos são apresentados para o sistema imunológico, levando à falha de autotolerância e ativação dos linfócitos autorreativos. Mecanismos de autoimunidade. Neste modelo, é uma doença autoimune mediada por célula T, órgão específico. Vários losses genéticos podem causar suscetibilidade à autoimunidade, em parte por influenciarem a manutenção da autotolerância. Fatores ambientais como infecções e outros estímulos inflamatórios promovem o influxo de linfócitos para dentro dos tecidos e ativação de células T autorreativas, resultando em lesão tecidual. Características gerais das doenças autoimunes. Doenças autoimunes podem ser sistêmicas ou órgão-específicas, dependendo da distribuição dos autoantígenos que são reconhecidos. Por exemplo, a formação de complexos imunológicos circulantes, que compostos de anticorpos específicos, que produz tipicamente doenças sistêmicas. Ao contrário, respostas de autoanticorpos ou células T contra os autoantígenos com distribuição tecidual restrita levam a doença específica dos órgãos, como miastenia grave, diabetes tipo 1 e esclerose múltipla. Vários mecanismos efetores são responsáveis pela lesão do tecido em diferentes doenças autoimunes. Esses mecanismos incluem complexos imunológicos, autoanticorpos circulantes e linfócitos T autorreativos. As características clínicas e patológicas da doença geralmente são determinantes pela natureza da resposta dominante. Doenças autoimunes tendem a ser crônicas, progressivas e de auto-perpetuação, compostas por duas características. Os autoantígenos que disparam essas reações são persistentes e, uma vez que essa resposta imunológica se inicia, muitos mecanismos amplificadores que são ativados perpetuam essa resposta. 2. Uma resposta iniciada contra o autoantígeno que lesiona tecidos pode resultar na liberação e alteração de outros antígenos teciduais, na ativação de linfócitos específicos para esses autoantígenos, na exacerbação da doença. Então, agora eu vou falar sobre as anormalidades imunológicas que levam à autoimunidade. A autoimunidade resulta da combinação de algumas das três aberrações imunológicas principais. A primeira é a tolerância ou regulação defeituosa. A falha dos mecanismos de autotolerância em células T ou B, levando ao desequilíbrio entre ativação e controle de linfócitos. É a causa subjacente de todas as doenças autoimunes. O potencial para a autoimunidade existem em todos os indivíduos, porque algumas especificidades de clones de linfócitos em desenvolvimento gerados aleatoriamente podem ser autoantígenos, e muitos autoantígenos estão prontamente acessíveis aos linfócitos. O segundo é a apresentação anormal de autoantígenos, e a terceira é a inflamação ou resposta autoimunológica inata inicial. Bases genéticas da autoimunidade. A partir dos primeiros estudos de doenças autoimunes em pacientes e animais experimentais, observou-se que essas doenças têm um componente genético muito forte. Por exemplo, o diabetes tipo 1 mostra uma concordância de 35% a 50% em genes monozigóticos e de 5% a 6% em genes dizigóticos. Outras doenças autoimunes mostram evidência similar de uma contribuição genética. A maioria das doenças autoimunes é consequência de características poligênicas complexas, nas quais os indivíduos afetados herdam polimorfismos genéticos múltiplos que contribuem para a suscetibilidade da doença. Esses genes agem em conjunto com os fatores ambientais para causarem as doenças.
Cada polimorfismo genético faz uma pequena contribuição para o desenvolvimento de doenças autoimunes particulares. A seguir, encontram-se os genes mais bem caracterizados associados às doenças autoimunes. Associação de alelos de MHC com autoimunidade. Dentre os genes que estão associados à autoimunidade, as associações mais fortes são com genes MHC. As associações mais fortes são os genes MHC. Nesse gráfico está representados alguns alelos do HLA presentes no gene MHC, que se relacionam com as seguintes doenças: artrite reumatoide, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, lúpus, espondilite, doença celíaca. Polimorfismos em genes não HLA associados à autoimunidade. Análise de ligação de doenças autoimunes identificaram poucos genes associados à doença e muitas regiões cromossômicas nas quais a identidade dos genes associados são especuladas, mas não estabelecidas. Aí, agora eu vou mostrar um gráfico com algumas doenças autoimunes. Agora eu vou apresentar um gráfico sobre os polimorfismos genéticos não HLA selecionados associados às doenças autoimunes. Vou começar com a PT-PN22, que é uma variante de proteína tirosino fosfatase, em que a arginina, na posição 620, é substituída por um triptofano e está associada à artrite reumatoide, diabetes tipo 1, tireoide e tireoide autoimune. A variante associada à doença causa complexas alterações de sinalização de múltiplas doenças de células imunológicas. NOD2 são polimorfismos nesse gene, associam-se à doença de Crohn. É um sucessor citoplasmático de peptidoglicanos de bactérias, sendo expresso em diversos tipos celulares. Acredite-se que o polimorfismo associado à doença reduz a função do NOD2, que não pode fornecer defesa efetiva contra certos micro-organismos intestinais. Polimorfismos no gene da insulina estão associados ao diabetes tipo 1, podendo afetar a expressão química da insulina. Se a proteína é expressa em níveis baixos no timo por causa de um polimorfismo, as células T em desenvolvimento não podem ser selecionadas negativamente. Então, as células sobrevivem e são capazes de atacar células B da ilhota produtora de insulina, causada diabetes. CD25. Polimorfismos que afetam o CD25 interferem na produção ou função das células T regulatórias, estando associados a doença como diabetes tipo 1 e esclerose múltipla. Polimorfismos no receptor de IL-23 estão associados à suscetibilidade aumentada para a doença inflamatória intestinal e para a psoriase, enquanto outros polimorfismos protegem contra o desenvolvimento dessas doenças. A IL-23 é uma doença citocinas envolvidas no desenvolvimento das células TH17 estimulam reações inflamatórias. A TG16L1 é um polimorfismo de perda de função desse gene. Associa-se à doença inflamatória intestinal. O ATG16L1 é uma proteína envolvida em autofagia. A autofagia pode desempenhar papéis importantes, como manter as células epiteliais intestinais intactas ou destruir micro-organismos que tenham entrado no citoplasma. Também é um mecanismo de entrega dos componentes do citosol para a via
MHS, classe 2, nas células apresentadoras de antígenos. Anormalidade de gene único herdadas que causam autoimunidade. Estudos em modelos de camundongo e pacientes identificaram diversos genes que influenciam fortemente a manutenção da tolerância a autoantígenos. Esses desafios de gene único são exemplos de distúrbios mendelianos, nos quais a manutenção é rara, mas apresenta autopenetrância, de modo que muitos indivíduos que carregam a manutenção são afetados. Embora esses genes estejam associados a doenças autoimunes raras, sua identificação forneceu informações valiosas a respeito da importância de várias vias moleculares na manutenção da autotolerância. Os genes conhecidos contribuem para os mecanismos estabelecidos de tolerância central, aire, produção de células T regulatórias FOXP3, IL2, IL2R, energia e função das células T regulatórias CTLA4 e delação periférica de linfócitos T e B, FAS-L. Daí é um gráfico dando exemplo de manutenção de genes único que causa doenças autoimunes. Genes esses que foram falados anteriormente. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de manutenção de gene único que causam doença autoimune.